Olá, boa tarde. Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso, cheio de encantos e mimos de vocês para a mamãe, porque elas merecem. Então vamos lá. Vamos começar a aula recordando a última aula. Na última aula falamos sobre substantivos. Substantivos é tudo aquilo que dá nome. Nome a seres, nome a lugares, nome a objetos, a animais. Então, vamos lá. Se substantivo, ele dá nome a seres, lugares, pessoas, objetos, então eu posso separá-los em substantivos próprios, aquele que sempre aparece com letra maiúscula, independente de estar no início da frase ou no meio, e substantivos comuns. Então, eu quero que vocês recordem isso e escreva no início da página 115 do livro de vocês. Quero 2 exemplos. Coloque assim, substantivo próprio, 2 pontos. Escreva 2 exemplos de substantivos próprios. Substantivos comuns, 2 pontos, 2 exemplos, ok? Aí quando você tirar foto para mim, você vai fotografar essa página 115 para mim. E aí você vai me mandar, eu vou ver lá no cantinho que você fez. E hoje nós vamos trabalhar exatamente o texto da página 115, que é um texto narrativo. Vocês viram lá com a tia Jéssica que os textos narrativos, ele foi contado por alguém. Às vezes a gente descobre quem é esse alguém, quem é esse narrador, e às vezes ele permanece desconhecido durante o texto. Tá? E tem as personagens na narrativa. E aí elas estão envolvidas em alguma situação ali. Hoje, o título da nossa narrativa é O Papagaio e o Tamanduá. Então, eu quero antes que vocês observem esses 2 animais. Lembra do tamanduá, lá do cerrado? Olha só, esse aqui é o tamanduá. Tem um bico fininho e comprido. De que ele se alimenta? Principalmente de formigas. Ele é um papa-formigas. Ele se alimenta de formigas. E aí, ele é colorido? Ele é da coloração grafite, com preto e tem o branco também. Olha só, a patinha dele aqui está branca, mas o restante do corpo dele é colorido. E o papagaio? O papagaio que está lá na nossa floresta, na Amazônia, na Mata Atlântica. Esse é um papagaio lá da Atlântica. Não, desculpa, esse papagaio é da Amazônia. Então, olha só, ele é colorido, mas na narrativa que nós vamos ler, que é uma lenda, será que ele foi sempre colorido assim? Então, gente, hoje eu vou começar a trabalhar o texto um pouquinho diferente com vocês. Eu não vou comentar tanto, porque eu quero que vocês leiam e façam a interpretação, tá? Então, podem perguntar, mas eu não vou comentar cada partezinha como eu venho comentando. Nessa primeira parte, eu quero o seguinte. Antes de começar a ler, eu quero que vocês olhem a imagem, ou aqui no computador, ou no livro de vocês. Essa imagem aqui foi digitalizada do livro. Eu posso identificar alguns elementos textuais. Os elementos textuais, eles nos ajudam a perceber que tipo de texto é e elaborar hipóteses, que é isso? São suposições de que tipo de texto é o que vem, qual é o assunto desse texto. Então, uma boa indicativa, um bom elemento é o título. Como que eu identifico o título aqui? Onde que ele está escrito? Sempre no início e no meio da linha e começado com letra maiúscula. Então, ficou fácil. O título, ele se encontra aqui. Aí, eu tenho outro elemento aqui muito bom. Ele não é escrito, mas
são as imagens. Ele é um texto ilustrado, né? Por isso que criança, quando está começando, né? A gente conta os livros infantis, são ilustrados. As ilustrações são muito importantes porque ajuda a criança a interpretar também. Olha só, aqui eu tenho tamanduá, né? Para aí e analisa. Esse tamanduá é colorido? É marrom, né? Não é na cor dele mesmo, não. Mas tem perto do tamanduá, qual é a expressão que ele faz? De susto, de alegria, de tristeza, de raiva? Qual é a expressão que ele faz? Do lado dele tem objetos. Aqui tem um objeto. Que objeto é esse? O que ele está fazendo ali perto daquele objeto? E aqui eu tenho o papagaio. Olha só, o que está acontecendo com o papagaio? O que está caindo na cabeça dele? Que isso? Tinta vermelha caindo na cabeça do papagaio. Então, mais ou menos, a gente pode imaginar o que esse texto está falando. Queria ouvir de vocês agora. Não tem jeito. Então, eu vou ler o texto bem pausado, mais pausado do que eu costumo ler. Já leio devagar, né, da sono. Mas é preciso. Eu vou ler mais pausado e vocês segurem aí na mão ou um lápis colorido ou o marcador de texto e vão marcar todas as palavras que vocês não conhecem o significado, tá? Palavrinha diferente, destacada. Depois vocês vão me mandar fotos dessa página. Então, vamos lá. O título, o papagaio e o tamanduá. Então, a gente já sabe que tem aí duas personagens importantes na narrativa, o papagaio e o tamanduá. Havia uma época em que a floresta e os animais eram todos brancos. Não existia cor nenhuma. Cansados dessa pasmaceira, os bichos resolveram pedir umas latas de tinta para uma fada, para deixar todo mundo colorido. Acontece que deixaram o papagaio, que não parava de falar 1 minuto, tomando conta das tintas. Resultado: o tagarela se pintou todo, fez a maior bagunça e acabou com as cores. É por isso que ele é tão coloridão até hoje. Depois de pintarem a floresta inteira, o papagaio resolveu incomodar todos os bichos que lhe deram bronca por causa das tintas. Fez uma flauta de taquara e a levou para o tamanduá tocar. Naquele tempo, o papagaio tinha um bico fininho e o tamanduá um focinho curtinho. Pois o coitado do Papa Formigas foi tocar a flauta, mas ficou com o nariz preso na flauta. Ao puxar a taquara, ela bateu no papagaio, que acabou ficando com o bico torto e o focinho do tamanduá saiu fininho. Esse livro, esse texto, ele se encontra disponível na fonte, na página do Correio Brasiliense. Esse e outros textos. Então, olha só. O que aconteceu naquela floresta? A floresta sempre foi branquinha, assim? A floresta, como que pintaram essa floresta? Gente, é uma lenda, tá? A gente já dá para perceber que isso é uma lenda. Então, vamos lá. E aí, por que o bico do papagaio, que era fininho, ficou curvo e curto, achatado? E por que o focinho do tamanduá ficou comprido? Isso tudo está explicando lá. Quem ficou tomando conta das tintas? E que se pintou todo. E por isso ele é tão colorido. Quem é tão colorido? Então, vamos lá?
Agora eu quero que vocês parem o vídeo, leia o texto com muita atenção. Agora é depois. Vamos lá nas definições. Eu vou pegar as palavras do vocabulário, mas pode ser que vocês tenham tido outras palavrinhas por aí, tá? Então vamos lá. O que é bronca? Aqui no texto diz que todos os bichos lhe deram bronca. Deram uma bronca ao papagaio. O que é isso, uma bronca? É uma repreensão. Todos os bichos repreenderam, chamaram a atenção do papagaio. Disse que aquilo estava errado, que não podia fazer aquilo, né? A imagem, gente, é apenas ilustrativa. Você pode chamar a atenção, repreender alguém sem estar tão apontando o dedo, gritando, né, esbravejando. Você pode fazer essa repreensão com calma. Mas aqui é para vocês fixarem, tá? Então, bronca é uma repressão. Papa-formigas. O tamanduá, ele se alimenta de quê? De formigas. Então, olha só, é o apelido que é dado ao tamanduá por causa do alimento dele, que ele come formigas. Então, papa-formigas. Vamos lá. Pasmaceira, gente. Ai, meu Deus, que pasmaceira. Essa aula não acaba mais. Poxa vida. Não, fala. Então, gente, pasmaceira, ó. Marasmo ou tédio. Imagina você tá aí, eu estou entediada, não tenho nada para fazer. Pasmaceira. Isso é bom, um momento de tédio também é um pouquinho bom pra gente se acostumar com algumas coisas, tá? Vamos lá. Tadinho do neném, coitado. Tá numa pasmaceira que só. Nada para fazer, nada divertido, nada para brincar. E a tagarela? Chaine no vídeo. Tagarela. Então tá, um monte de palavrinhas. Fala o tempo todo. A Chaine fala o tempo todo naquele vídeo. Meu Deus do céu, como é tagarela? E a taquara? Aqui, gente, taquara é tipo de bambu usado para fazer artesanato, móveis e várias outras coisas. Faz estantes, tambu de bambu, vocês já devem ter visto. Aquilo é taquara. Então, é uma espécie de bambu. Pega ali a taquara, né, que é como se fosse o caule do bambu. Então, os índios usam para fazer muitos instrumentos musicais. Aqui eles estão tocando uma flauta indígena, mas é uma flauta que toca comprido. Eu acho que é essa flauta aí que o papagaio levou, porque tamanduá, coitado, ficou com o bico preso ali. E tem a transversal também, a transversal muito fininha. Acho que o tamanduá não ia prender o bico dele ali, não. O bico, não, o focinho. Esse aqui lá no Nordeste também eles usam muito. E olha só, em Minas Gerais tem a flauta, tem até um encontro de flautistas de taquara, né? Eles têm, os instrumentos deles são muito simples, mas tem um som lindíssimo e é uma tradição lá em Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Lindíssimo. Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês leiam o texto, que vocês já sabem o sinônimo, vão ter uma melhor compreensão desse texto, tá? Já sabem o significado das palavras. Se tiver outra aí que vocês marcaram e que não era desse vocabulário, vai lá e procura ou na web, né, na internet, ou procura no dicionário de vocês, que eu prefiro, e leia o significado e vão entender melhor. Façam a leitura de vocês. Pausa o vídeo. Voltou? Então, depois de ter feito a leitura, ter entendido aquela lenda, né, aquela história, como que a floresta era branca e de repente ela foi toda pintada. Aí a gente vai para a página 116. Página 116. E aqui a gente tem: quem conta essa história para você? Quem contou? Quem é o narrador dessa história? Você identificou o narrador? Me fala aí.
O texto conta a história de quê? De animais brancos que queriam ficar coloridos, ou de um tamanduá de focinho curto, ou um papagaio tagarela, ou de uma floresta que era toda colorida. O que o papagaio fez ao levar uma bronca de todos os bichos da floresta? O que o papagaio fez? Né? Fala lá no texto. Vamos para a próxima página. Na próxima página, a página 117, gente, agora aqui esse texto está todo desorganizado, todo fora de ordem. Então, lembra que para a gente ter um melhor entendimento, ele tem que seguir, ele tem que apresentar uma norma, né? Ele vem todo escrito numa norma, o título centralizado na primeira linha. Os assuntos, eles são divididos em parágrafos, né? Então, são partes do texto. Cada parágrafo, ele começa com recuo da linha. Então, eu aqui exemplifiquei, não sei se vocês conseguem ver, vou aproximar um pouquinho mais, eu exemplifiquei como que vocês vão fazer essa leitura. Primeira coisa, vocês vão comparar esse texto aqui com o texto original, né? E vão marcando, por exemplo, olha só. Aqui eu marquei o título, ele tá lá no meio do texto, e eu marquei um X vermelho, onde seria, não tem parágrafos, tá? Onde não tem parágrafos, e aqui nesse texto desorganizado, ele colocou os parágrafos, certo? Então, vocês vão marcando, faça as marcas, os registros de vocês. A fonte, onde que deve vir a fonte de um texto? Né? Lá se a gente observar o texto original, aqui tá certinho, ó, a fonte vem lá no final. E aqui, será que ela veio no final ou ela tá no meio do texto? Feitas essas marcações, vocês vão copiar esse texto, fazer uma cópia mesmo, no caderno, não estão com caderno, né? Ou numa folha. Quando forem no colégio fazer qualquer coisa, não precisa ir lá para isso, pedem para pegar o caderno de português lá no armário da sala do terceiro ano. Para vocês fazerem esses trabalhos no caderno, para ficar organizadinho, né? Vai ficar o caderno novinho, guardado. Tinha que ter entregado. Mas naquele dia foi tão difícil saber que a gente ia ficar longe, que eu não pensei muito. Então, vamos lá. Página 118. Aqui nós temos, na questão 5, no texto, o narrador, ele descreve as personagens principais. Como elas são descritas por ele? Então, fala qual é a característica do tamanduá. Eu já falei quem são os personagens principais. Tamanduá e o papagaio. Como é o papagaio? Fala o jeito de ser dele, fala as características que vocês interpretaram, o jeito de ser dele também. E fala do tamanduá. O tamanduá, ele tocava instrumento. Que instrumento que ele tocava? Enfim, vai falando. O que ele era? O apelido dele? Fala essas coisas todas. No 6, de acordo com o texto, essa história é real ou parece mais uma lenda sobre os bichos, sobre como os bichos passaram a ter cores. O que levou você a essa conclusão? Então, gente, é lenda? Essa história é lenda ou essa história é real? E o que levou vocês a concluírem se for lenda ou se for real? Né? Pensa assim, os bichos sempre tiveram cores? Como que foi isso? A floresta era colorida? Sempre foi assim? E aí compara com o que fala no texto e a realidade. Vou pausar e eu volto que a gente vai continuar estudando e identificando elementos textuais. Vou separar os vídeos, tá bom? Para vocês pararem e fazer as atividades e voltar para estudar, identificando e para identificar os elementos textuais.